6h54. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfaprev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfaprev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região. O Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Ficar em casa nesse momento é um ato de solidariedade. Atravessamos um período delicado que vem mudando as vidas e a rotina de todos nós. Para vencermos, é preciso nos unirmos à distância. Isso mesmo, a distância é quem vai nos ajudar nessa época de pandemia. É muito importante que ela exista para evitar a propagação do vírus, para que possamos sair o mais rápido possível dessa situação. Apesar das dificuldades enfrentadas, fica a certeza que o mundo não será o mesmo após a pandemia do coronavírus. As pessoas definitivamente não serão as mesmas. Esperamos que realmente haja mudança e que seja para melhor. Fiquem em casa, cuide um dos outros e a vida há de retribuir. Juntos venceremos. Começa agora, na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade, as reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva. 6h59. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Bom dia, quarta-feira, 22 de abril de 2020.
Programa Hora da Notícia, uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais. Nos botões eletrônicos, Júnior Lino, bom dia. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. O programa Hora da Notícia tem o apoio de Nenel da Shark, preço baixo todo dia na Central de Feira de Mercados, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 91884343. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube no Bela Vista. O WhatsApp é o 9150-6376. Oficina Mecânica Auto Trevo, confiança acima de tudo, em pleno funcionamento. Avenida Prefeito Brás de Lira, 174, na entrada da cidade. Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel, não confunda. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril, no Bela Vista. JCL, Casa e Construção, você conhece e sabe a diferença. Em Santa Cruz, na Avenida 22 de Abril, no Bela Vista, o telefone é o 3731-2966. Em Caruaru, Avenida Transatlântico 13, Nova Caruaru. O telefone é o 3719-3290. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. 7h01. Confira as manchetes do programa de hoje. Pernambuco contabiliza 260 mortes, 2.908 casos confirmados do coronavírus. Governo de Pernambuco estuda a retomada gradual do comércio, não há data marcada. Governo quer fixar preço de gás de cozinha em R$ 49,00 até o final da pandemia. BR-232 é o caminho do novo coronavírus para o interior de Pernambuco, segundo pesquisa. Dupla é detida com arma de fogo e celulares de procedência duvidosa em Pão de Açúcar de Taquaritinga do Norte. Jovem é detido após roubar celular lanterninha de deficiente em Jataúba. Pense no munganguento. Homem de 20 anos morre após ser atropelado por caminhão na BR-428 em Cabrobó. Mulher é presa com 5 quilos de maconha no bairro Vila Esperança, em Petrolina. Mulher morre após se envolver em acidente de carro na PS 585 no distrito de Serrolândia, em Ipubi. Brejo da Madre de Deus registra duplo homicídio e a gente destrincha daqui a pouco. Bandidos armados praticam assalto em estabelecimento comercial em Garanhuns. Pescador morre afogado no Rio São Francisco, em Petrolândia. Morre no Hospital da Restauração homem baleado em Ribeirão. Policiais da 8ª CIPM apreenderam 80 pedras de crack em Pesqueira. Criminosos invadem agências bancárias e explodem caixas eletrônicos em Catende. Ainda, desempregado assassinado com 9 tiros em Jucati. Polícia Rodoviária Federal apreende carro recheado com mais de 200 quilos de maconha. É muita droga. Violência no sertão paraibano. Homem mata a companheira com foice e é morto a tiros pelo próprio irmão. Jovem suspeito de matar a namorada por estrangulamento é preso. Na Paraíba, explosivos que seriam usados em ataques a bancos são apreendidos pela PM. Em destaque daqui a pouco, porque o nosso programa está apenas começando. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora
Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Se o fato aconteceu, está na hora da notícia. Leno Silva. São 7 horas mais 6 minutos, 7:06. Abraçando aqui a Maria Alcivane. Bom dia. João Rodrigues, acompanhando a nossa live. Maria José. Sivonaldo Severino. Zezé Batista tá lá em Poço Fundo, ótimo dia. Gorete Soares, um abraço para você, minha querida, bom dia. E abraçar também Aldeni Martins. Aldeni disse assim, Júnior: bom dia, amiga. Acho que ela foi mandar para outra pessoa, não foi para mim não, né? Eu acho que não foi para mim não, né, Aldeni? Esse bom dia, amiga, que é isso? Abraçar o Joel, Zezinho Marceneiro, é ali perto da sua casa. Seu Dida e a Desilda, é a trupe ali naquele entroncamento na esquina ali para subir para sua casa. Hein? É Maria Eunice Chagas, é a Rua da Padaria. Muito bem. Vamos que vamos. 7 horas 2 minutos. Em Pernambuco, o número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 2.908. E o de mortes por conta da doença Covid-19 aumentou para 260. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ontem contabilizou 218 novas confirmações e outros 26 óbitos no estado, que é o terceiro do Brasil com mais pacientes com o novo vírus que morreram. De acordo com o governo do estado, do total de casos confirmados, há 2.101 pessoas em isolamento domiciliar. Tá vendo aí? 447 internados ou internadas, sendo 76 em leitos de UTI e 371 em leitos de enfermaria. Entre os mortos, 16 homens e 10 mulheres, com idades entre 20 e 91 anos, que morreram entre os dias 15 de abril e a última segunda-feira, dia 20. 14 deles tinham doenças pré-existentes, outros 10 casos estão em investigação pelos municípios e outros 2 não tinham relatos de comorbidades. Do total de confirmações, 1.064 são profissionais de saúde
Outros 725 pacientes que fazem parte da categoria tiveram sintomas de gripe, mas tiveram o caso descartado para a Covid-19. Também foram feitos testes em 225 profissionais de segurança, dos quais 12 foram confirmados. Eles, entretanto, já devem estar retornando ao trabalho nos próximos dias, depois de um período em isolamento. Vale destacar, já que nós temos muitos paraibanos aqui na cidade, a Paraíba tem 301 casos confirmados de coronavírus. 39 pessoas já morreram na Paraíba. 7 horas mais 9 minutos, 7:09. Um comerciante foi detido em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, após manter o estabelecimento aberto, descumprindo as medidas preventivas no combate ao coronavírus. De acordo com a Polícia Militar, o Ministério Público fez a denúncia de que as lojas de tecido estavam funcionando. Os policiais foram até os locais, constataram o descumprimento ao decreto estadual. O dono da loja foi conduzido para a delegacia para responder a um termo circunstanciado de ocorrência. Se não pode, não pode. Agora que eu vou dizer, viu? Tem muita gente já no aperto. O pequeno comerciante, por exemplo, né, que vai girando. O comércio é assim, vai girando, vai apurando, vai comprando mais, vai mantendo as despesas de casa. E esse comércio pequeno, parado, sem o camarada ter uma reserva, ele já está precisando de ajuda. Certamente, muitos comerciantes pequenos estão precisando de ajuda. Nesse momento, sim. É claro que as pessoas se seguram, faz de tudo, né? Mas que já estão precisando, estão sim. Tenho certeza absoluta disso. Simbora, são 7 horas mais 10 minutos, 7:10. Eu não sei se é um fake, mas isso aqui estava no jornal ou num site muito conhecido, né, que é Pernambuco Notícias. Na verdade, eu não encontrei essa matéria em outro site de jeito nenhum. O governo de Pernambuco estuda a retomada gradual do comércio. E no final diz que não há data marcada. Se for fake, me perdoe, mas vamos à matéria. Não estou inventando, estou pegando de um site conhecido. O estado de Pernambuco já começa a discutir como ocorrerá a retomada do funcionamento do comércio considerado não essencial. Ainda não há previsão de quando ocorrerá a flexibilização das atividades do comércio. O governo deverá definir uma série de cuidados que precisarão ser tomados para evitar o contágio de clientes e proliferação da doença. Algumas lojas poderão limitar o número de clientes e o fluxo de pessoas. Existe a possibilidade de um documento base ser elaborado até o final do mês. Em 9 dias, termina o prazo para o fechamento dos negócios, praias e parques públicos. O secretário de Desenvolvimento Econômico acredita que até o dia 30 de abril o documento esteja pronto. Mas, além do desejo do secretário, existem os dados estatísticos da Covid-19 em Pernambuco. Se os casos continuarem crescendo, ocorre a possibilidade do comércio continuar fechado até a primeira quinzena de maio. Eu vou aproveitar essa brechinha, se você puder colocar aquela fala do doutor Drauzio Varela, né? Veja se você tem como nesse meio aqui. Tá pronto? Pode soltar, Júnior. Gente, presta atenção na fala do doutor Drauzio Varela. Deu certo, não? E aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso?
Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada 1.000 que pegaram o vírus, 2 morreram. Vou repetir, de cada 1.000, 2. E a gente não sabe quem foram esses 2, se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, que cada 100 que pegam, 15 falecem, mas aos 80 anos tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave, dengue é grave, chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos aumenta sozinha, não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai depois, vai acontecer depois do que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia, depois começa a diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias, nós vivemos esse mesmo tipo de situação. Vem a epidemia de gripe, muita gente pega a gripe e depois vai diminuindo e acaba, não é? Vai voltar outra vez, mas desaparece. Então não há nenhuma razão para você ficar assustado. Sabe o que você não pode fazer? Você não pode acordar um dia, estou meio gripado, estou meio com sintomas de gripe, assim, meio nariz escorrendo, estou com tosse, tive febre, 38,5, vou para o pronto-socorro. Não faça isso, não faça isso. Por quê? Você chega na sala de espera do pronto-socorro, tem mais 250 que fizeram isso. E você vai estar num lugar que todo mundo tosse e espirra. É o lugar certo para quem gosta de pegar coronavírus, vai para lá, que lá é o lugar certo. Se você tiver sintomas de resfriado, tosse, dor de garganta, febre, fica em casa, quieto, toma bastante líquido, um analgésico, um antitérmico se tiver febre, e procura se alimentar direito, tomar bastante líquido é fundamental. O vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada 1.000 que pegaram o vírus, 2 morreram. Vou repetir, de cada 1.000, 2. E a gente não sabe quem foram esses 2, se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, que cada 100 que pegam, 15 falecem, mas aos 80 anos,
tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave, dengue é grave, chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos aumenta sozinha, não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai depois, vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia, depois começa a diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias, nós vivemos esse mesmo tipo de situação. Vem a epidemia de gripe, muita gente pega a gripe e depois vai diminuindo e acaba, não é? Vai voltar outra vez, mas desaparece. Então não há nenhuma razão para você ficar assustado. Sabe o que você não pode fazer? Você não pode acordar um dia, estou meio gripado, estou meio com sintomas de gripe, assim, meio nariz escorrendo, estou com tosse, tive febre, 38,5, vou para o pronto-socorro. Não faça isso, não faça isso. Por quê? Você chega na sala de espera do pronto-socorro, tem mais 250 que fizeram isso. E você vai estar num lugar que todo mundo tosse e espirra. É o lugar certo, para quem gosta de pegar coronavírus, vai para lá, que lá é o lugar certo. Se você tiver sintomas de resfriado, tosse, dor de garganta, febre, fica em casa, quieto, toma bastante líquido, um analgésico, um antitérmico se tiver febre, e procura se alimentar direito, tomar bastante líquido é fundamental. Leno Silva. Mais 20 minutos, 7h20. Deu certo, não tem problema nenhum. Né? Ele disse e depois repetiu a história. De repente alguém pegou o bonde andando, né? Aí pegou a matéria todinha. Olha aí, gente, eu acho que se a Globo tivesse ouvido esse médico renomado nesse país, será que teria feito esse burburinho todinho, né? Será que o Brasil estaria vivendo tudo isso? Aí a gente vai acreditar agora em quem? Especialista fala dessa forma, né? Que ele disse, eu vou deixar de andar na rua de jeito nenhum, vou fazer minhas atividades normais, né? Aí vem as determinações para a gente ficar em casa. Aí se for pra rua, tem bronca. Se ficar em casa, tem bronca, porque daqui a pouco o prato começa a ficar emborcado o tempo todo, né? Mas o nosso é obedecer às autoridades. Mas o doutor explicou tudo muito direitinho aí. Muito bem, coisa boa. Deixa eu falar aqui dos nossos apoiadores. Eu falo da Quitanda, aqui Frutas e Verduras, sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijos, charque da boa, né, seu Amaro? Picolés, sorvetes e utilidades para a sua cozinha. Aqui Frutas e Verduras é a quitanda mais completa da cidade, não tenho a menor dúvida. Anota o endereço bem direitinho aí, vá para você não esquecer. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel, número 709, não confunda. JCL Casa e Construção, você conhece, sabe a diferença. Vai construir, vai reformar? Compre tudo lá, com os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Nesse período de pandemia, né, o atendimento é diferenciado. Você liga 3731-2966, 3731-2966, faz seu pedido, pede orientação como fazer também para acessar as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, enfim, como você pode fazer suas compras também. Ou então de forma, não vou dizer presencial, mas quase presencial, porque você não vai adentrar a loja, mas fica lá na frente, faz o seu pedido e o pessoal vem com o seu produto, com a sua mercadoria, tá bom? Tá certo? 3731-2966, JCL, na Avenida 22 de Abril.
Se o fato aconteceu, está na hora da notícia. Leno Silva. Governo quer fixar preço do gás de cozinha em R$ 49,00 até o final dessa maldita pandemia. Bota a foto aí do botijão só para sentir a saudade, porque o meu já tá virado para baixo. Um projeto de lei que fixa, no caso, tá faltando o Rzinho aqui na matéria e pega a gente no supapo. Pois bem, quer fixar em R$ 49,00 o preço do botijão de gás em todo o Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Desde que ocorreu o decreto de calamidade no Brasil, muitos comerciantes que sobrevivem com a venda de gás e água estão se aproveitando para elevar preços. Isso acontece com os piores comerciantes. Isso sim. Segundo informações, o projeto é direcionado para o gás de cozinha, os de 13 quilos. O valor poderá ser praticado até o final de dezembro deste ano, prazo final para o estado de calamidade. O pessoal já sabe até quando chega esse... Olha, tem coisa aí. A proposta é da deputada federal Aline Gurgel e já está tramitando na Câmara. Segundo informações da imprensa, em algumas cidades o gás de 13 quilos está sendo vendido, por R$ 100. Que absurdo. Recentemente, a Petrobras anunciou a importação adicional de gás com o objetivo de reforçar o abastecimento no país e baixar o preço final ao consumidor. Vamos a intervalo, são 7h25, a gente volta já em destaque. BR-232 é o caminho do novo coronavírus para o interior do estado de Pernambuco. O programa Hora da Notícia volta já. Centro Educacional Ludus, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludus, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir? Vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16. E no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar. Queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Confira, são 7 horas mais 28 minutos, 7h28. Abraçar aqui a Fátima Silva, lá em Mandaçaia. Bom dia. Rosália está nos acompanhando também, acompanhando a nossa live. A Dina, lá no Jaçanã. Num lugar tem Dina, no outro tem Diná. Aí vamos deixar no meio termo. Abraçar também o Luan, bom dia. Antônio Bezerra está lá em Caruaru. É o homem da sopa, viu? Ele tá fazendo sopa de pedra para oferecer para a vizinhança. Cabra bom. Valeu, Antônio. Lucílio Domingos. Eu sempre digo Lucílio de São Domingos, não sei porquê. Lucílio Domingos, um abraço, meu querido. Ótimo dia para você. Vamos sequenciando.
Vamos que vamos. Essa é na BR-232. O ABR-232 é o caminho do novo coronavírus para o interior de Pernambuco, segundo pesquisa. Pois bem, os pesquisadores do Laboratório de Imunopatologia da Universidade Federal de Pernambuco são pioneiros no uso de drones para monitorar aglomerações e a temperatura da população. Agora, com a tecnologia, conseguiram mapear a entrada do novo coronavírus em Pernambuco e também a forma como ele se espalhou a ponto de chegar no interior do estado. O Aeroporto Internacional do Recife foi a porta de entrada com os moradores que chegaram do exterior. Depois, o novo coronavírus atingiu os bairros da periferia. A disseminação seguiu para o interior do estado pela principal rodovia, que é justamente a BR-232, que corta todo o estado do litoral ao sertão. Tá bom. Policiais do Grupo de Apoio Tático Itinerante do 24º Batalhão, juntamente com a GT do subcomandante Major Carvalho, receberam informações da Guarda Civil Municipal que havia um elemento armado no loteamento Serrinha, em Pão de Açúcar, distrito de Taquaritinga do Norte. De imediato, os PMs e GCMs se deslocaram para a residência informada, onde estava a pessoa de Matheus Eduardo Silva, de 18 anos, e Pedro Neto da Silva Soares, de 22. Ambos, ao perceberem a chegada das guarnições, tentaram correr, porém foram capturados. Na abordagem, foi encontrado um revólver calibre 38 com 2 munições intactas do mesmo calibre e 3 aparelhos celulares de procedência duvidosa. Diante dos fatos, os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos para a Delegacia de Plantão de Santa Cruz do Capibaribe, onde foram realizados os procedimentos de praxe, ficando à disposição do delegado de plantão. Jovem é detido após arrombar celular lanterninha de paciente em Jataúba. Já imaginou? Não tem mal que roubar, não. Policiais militares da GT de Jataúba, do 24º Batalhão, foram acionados pela GCM, que informou que havia acontecido um assalto a um deficiente cadeirante na rua Professor Manuel Andrade, no centro da cidade de Jataúba. De imediato, o policiamento começou a realizar diligências na tentativa de capturar o assaltante, quando recebeu informações do paradeiro dele. Os efetivos se deslocaram, ó a munganga aí, ó, quem está acompanhando através da live está vendo a munganga aí, na hora que o Mardoqueu estava tentando pelo menos entrevistar essa coisa. Tá doido, amigo. Pois bem, os efetivos se deslocaram para a rua Silvestre Pereira, no loteamento de Seu Teté, onde avistaram a pessoa de Felipe dos Santos Silva, de 20 anos, conhecido popularmente como Tripa. O apelido dele é Tripa, o qual foi abordado e indagado sobre o assalto, e ele confessou. Em seguida informou que o celular azul e uma tesoura usada na ação criminosa estavam escondidos embaixo do armário no interior de sua residência. Neste momento, foi feita a busca na residência, sendo encontrado o aparelho celular da vítima e também a tesoura. A vítima, cadeirante, relatou para a polícia que o Felipe lhe ameaçou com uma tesoura, colocando-a em seu pescoço para subtrair o celular. Ô, rapaz! Diante dos fatos, o envolvido, juntamente com o material apreendido, foi conduzido para a Delegacia de Plantão aqui de Santa Cruz do Capibaribe, porém no trajeto ele tentou se enforcar utilizando seu próprio casaco dentro da viatura da polícia. Na delegacia, Felipe dos Santos foi autuado em flagrante e ficou à disposição da audiência de custódia no fórum aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Vale destacar que Felipe dos Santos cumpriu pena pelo artigo 155 e estava em liberdade desde o último dia 7 do corrente mês. Já voltou, já vai voltar. E esse artigo, Júnior, 155, é justamente subtrair para si ou para outrem
coisa alheia, móvel. Então, ele sendo condenado pode pegar cadeia de 1 a 4 anos e ainda multa. Vai depender também do entendimento do juiz. São 7 horas mais 34 minutos, 7h34. Um jovem de 20 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-428 em Cabrobó, no sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi identificada como Lucas Daniel Mendes da Silva. Segundo a PRF, o motorista do caminhão se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó e prestou depoimento. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina para ser realizada a perícia e investigação do caso. Daqui a pouco, não vai demorar não, rapidíssimo, a gente vai falar desse duplo homicídio que aconteceu na zona rural de Brejo da Madre de Deus. Mulher é presa com 5 quilos de maconha no bairro Vila Esperança, em Petrolina, no sertão pernambucano. Pois é assim, uma mulher foi presa no bairro Vila Esperança, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, e de acordo com o 2º Batalhão Integrado Especializado, BIESP, a mulher estava carregando um tonel com cerca de 5 quilos de maconha. Ainda de acordo com o BIESP, a mulher é ex-presidiária e já havia respondido pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi presa em flagrante e levada à delegacia. Então ela vai para o seu habitat natural, né? Cadeia, pronto, cadeia nela. Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na PR 585 no distrito de Serrolândia, em Ipubi, sertão pernambucano. De acordo com a 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, a vítima bateu em um veículo não informado. Ela foi socorrida, ela foi levada para o hospital de Serrolândia, mas não resistiu e teve morte no hospital. Eu vou dar uma freadinha aqui, Júnior, e vou abrir aqui a matéria desse duplo assassinato na zona rural. Que nome é esse? Gay Ramos. Não seria melhor botar Guel não, porque isso aqui é um I. Não, é porque meu telefone tá quebrado. Aí foi uma pontinha e fez um I. Ô Guel, meu amigo, será o Guel que das ovelhas? É o próprio. Um abraço, meu querido, desculpa aí, tá? Porque meu telefone tem um rachãozinho, fez do L e fez um I. Chega e botou o acentinho mesmo no lugarzinho certinho. Nunca vi um negócio desse, não. Elisanilda Silva, bom dia para você também, minha querida. Muito obrigado por estar acompanhando a nossa live. Cadê aqui? A matéria tá aqui, já chego lá. Pronto. Olha aí, duplo assassinato na zona rural de Brejo da Madre de Deus. Vamos à matéria, inclusive está aqui no Agreste Notícia. Vamos que vamos. 2 homens foram assassinados através de disparos de arma de fogo na noite de ontem, na estrada que dá acesso ao sítio Miguel Velho, zona rural do Brejo da Madre de Deus. Segundo informações repassadas, as vítimas identificadas como Márcio Maciel de Souza, popularmente conhecido por Negão, de 37 anos de idade, e José Mário de Souza, o Marinho, de 18 anos. Eles residiam no loteamento Dona Lica, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com informações, as vítimas estavam caminhando quando foram abordadas pelos algozes. Márcio e o sobrinho, o Marinho, que tem um apelido também de Marinho, seguiam para o sítio de um familiar com as mochilas nas costas. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal do Brejo fizeram isolamento até a chegada da Polícia Civil e do IC, para a realização do levantamento cadavérico e encaminhar os corpos ao IML da cidade de Caruaru. Portanto, duplo homicídio registrado
na zona rural de Brejo da Madre de Deus. Hoje, ainda aproveitar a oportunidade de falar aqui dos nossos colaboradores, eu falo de Nenel da Shark. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Charque boa é com Nenel da Shark. Tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Então, gente, aberto lá nesse período de pandemia, no sábado, no domingo e na segunda-feira. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, claro, frios, estivas e materiais para limpeza. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Aquele pãozinho quentinho de manhãzinha, aquele pãozinho quentinho logo cedinho na tarde, vixe, é tudo de bom. Faça seu pedido através do 9150-6376. A entrega é na hora, não é, Wanda? Sem maçada e sem demora. Aí ainda tem o cafezinho do Micael e o atendimento do Júnior. É tudo de bom na Panificadora Bela Vista, Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. Daqui a pouco a gente traz mais para o complemento. Júnior, meu querido Júnior, bandidos armados praticam assalto em estabelecimento comercial em Garanhuns. 2 elementos, cada um portando um revólver, praticaram assalto numa determinada loja, na Travessa São Miguel, no bairro da Boa Vista, em Garanhuns. Eles chegaram ao estabelecimento comercial a pé e logo anunciaram o assalto, conseguindo roubar 2 aparelhos celulares das vítimas, uma quantia de R$ 1.500, penso num bote, vários tubos de álcool em gel, ainda para se precaver, né? 2 capacetes e uma moto modelo Factor de cor branca, com placa PDH 7029. Veículo este pertencente a um funcionário da loja. Após a ação criminosa, eles empreenderam fuga na referida moto roubada e desapareceram. O caso foi comunicado à polícia para que possa investigar o caso. Vamos ao intervalo, são 7h mais 42. A gente volta daqui a pouco. Pescador morre afogado no Rio São Francisco, em Petrolândia. Morre no Hospital da Restauração homem baleado em Ribeirão. Policiais da 8ª CIPM apreenderam 80 pedras de crack em Pesqueira. Já, segura aí que é rapidíssimo. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343.
É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Opa, vem comigo, são 7h mais 44. Foi rapidinho, não disse que era rapidinho? Abraçando aqui a Vânia Nascimento e Luzinete Nete, minha comadre, lá em Arapiraca, lá para aquelas bandas de Alagoas. Um abraço para todo mundo aí. Ô, Rosival, cadê vocês? Nunca mais apareceram por aqui. Rapaz, venham pra cá. A pandemia aqui tá bem pouquinha. A pandemia aqui tá bem pouquinha. E a gente vai se virando por aqui, rapaz. Apareça. Homem. Agora eu vou com o doutor Drauzio. É Drauzio, não é o nome do homem? Drauzio Varela. É desse jeito. O negócio é sério, viu, rapaz? Seríssimo. Vamos que vamos. Olha. Um pescador de 39 anos morreu afogado no lago de Itaparica, em Petrolândia, no sertão de Pernambuco. É Divino Ipanema da Silva, olha o nome do homem. Estava com outros pescadores no Rio São Francisco quando mergulhou e não retornou. Um dos amigos foi ao encontro da vítima, que estava usando uma lanterna aquática, e resgatou ele desacordado. É Divino foi levado para a emergência do Hospital Dr. Francisco Simões de Lima, onde deu entrada já sem vida. A Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo ao IML da cidade de Petrolina. Na noite do último domingo, homens armados invadiram uma residência na cidade de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. Na casa estava Micael Jonathan da Silva, de 25 anos. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Foi socorrido para o Hospital da Restauração em Recife e acabou morrendo no fim da tarde do dia seguinte, no caso da segunda-feira. Até o momento, ninguém sabe quem foram os autores do crime, nem a motivação. O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade de Ribeirão. O policiamento realizava a operação abordagem na cidade de Pesqueira, mais precisamente na Travessa Heraldo Gueiros, no bairro do Prado, quando se deparou com Adelson Monteiro Nunes, que, ao perceber a aproximação do policiamento, esboçou a atitude suspeita. Ainda segundo a PM, de imediato ele foi abordado pelo efetivo policial, sendo procedida a devida abordagem, onde os militares localizaram com ele 80 pedras de crack e uma quantia de R$ 1.500 em cédulas variadas. Desta forma, o criminoso foi preso em flagrante e levado à delegacia de polícia juntamente com todo o material apreendido. São 7h mais 48, 7h48. Criminosos invadem agências bancárias e explodem caixas eletrônicos em Catende. Agências? Não é agência, não? Será que foi mais de uma assim? Um grupo, tem a foto aí, não tem, Júnior? Um grupo de cerca de 30 homens invadiu 2 agências bancárias na madrugada de ontem, por volta de 1h30 da manhã. Veja aí, foi em Catende, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a ação foi simultânea nos 2 bancos. Olha aí, 2 bancos realmente, tá certo demais. Ainda segundo a polícia, os criminosos implodiram um caixa eletrônico em cada agência. Eles bloquearam as entradas do município para dificultar o trabalho dos policiais. E até o momento não foi informado se os assaltantes levaram alguma quantia em dinheiro. Os bandidos atearam fogo em 2 carros na rodovia que dá acesso a Catende.
Grampos também foram colocados no local. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar o caso. Não é só a questão da Polícia Civil não, né? Mas Polícia Federal. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Quem foi que mandou o recado para mim? Compadre Leno, vem pra cá vocês e venha pra cá você que está, sei, um pouquinho aqui no meu sítio. Muito bem, não tem pandemia nenhuma, estamos aqui tranquilo, graças a Deus, guardadinho. Eita, vem pra cá. Osvaldo? Osvaldo? Na escuta, quem é Osvaldo? Aqui em Arapiraca. Pronto, legal, na escuta em Arapiraca. Aliás, bom sucesso, né? No nosso sítio. Então não é em Arapiraca, é em Bom Sucesso, no sítio, lá em Uricuri. É assim, é Uricuri não, como é o nome dela? Lá tem um nome, rapaz. Camaçari também não é. É um nome bem assim. Pronto. Abraçar Josi, um abraço pra você, minha querida. Meu nome do Coruripe, rapaz, é Coruripe. Eu me lembrar de Cururu, né, e chamar Coruripe. Um abraço pra todo mundo aí, tá bom? Osvaldo, será o genro? Eu não sei o nome dele, eu não lembro, mas está valendo com Madre Luzinete Nete. Um abraço pra todo mundo aí, viu? Cadê a Charrete também? Me dê notícia dela. Peraí, antes de trazer aqui, deixa eu complementar aqui meus anunciantes pra gente fechar aqui. Eu falo de Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Então, seja qual for a ocasião, a melhor escolha com certeza é Paraíso das Coxinhas. Você pode fazer o seu pedido através do 9188-4343, 9188-4343. Ou então você vai à Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Não é isso, Paulinho? Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Faça a revisão periódica no seu carro. Não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina Mecânica Alto Trevo é do amigo Eronildo. Você conhece, você confia. Está em pleno funcionamento, está funcionando normalmente. Anote o endereço: Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. São 7 horas mais 51 minutos. Um desempregado foi assassinado no município de Jucati. Vanderlei Alves de Souza, de 27 anos, estava em uma rua conversando quando dois homens em uma moto se aproximaram. O garupa desceu, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos. Vanderlei tentou correr, foi alvejado 9 vezes e acabou morrendo no meio da rua. Os assassinos fugiram e não foram identificados. O corpo passou por perícia e foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Um carro recheado, cheio, com 204 quilos de maconha. Júnior, meu querido, foi apreendido ontem pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232 em Pombos, na zona da mata de Pernambuco. A droga estava embalada em tabletes e era transportada no porta-malas e no banco de trás do veículo. Policiais realizavam uma ronda no quilômetro 51 da rodovia quando observaram um carro com a luz do freio queimada. Durante a abordagem foi verificado que o motorista de 23 anos estava na companhia da esposa, grávida, 30 anos de idade. Após uma verificação, a equipe encontrou 2 sacos no interior do veículo e 4 no porta-malas, com um total de 167 tabletes da droga.
O condutor informou que havia pego a droga no sertão de Pernambuco e iria entregar em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O casal foi encaminhado, junto com o entorpecente, para a Delegacia de Polícia Civil de Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O pessoal usa qualquer artimanha, né, para tentar driblar a polícia. Às vezes acontece de levar crianças, veja, leva crianças, meninos pequenos. Aí, para quando tem abordagem, a polícia, não, aqui só vai criança, aqui é família, aqui é gente de bem. Aí, ó, vai fazer a verificação, tem droga. Nesse caso, vou levar uma mulher buchuda, porque quando a polícia vê, já se compadece, já vê que tem uma pessoa ali, uma mulher grávida, mas a polícia, espera aí, vamos que vamos, né, para desencargo de consciência. Vamos dar uma olhada por aqui. Olha a quantidade de droga. Então não tem jeito não, meu filho. O olho da polícia é clínico, é biônico. Mas menino, não é brinquedo não. Violência no sertão paraibano. Violência no sertão paraibano. Falar no... Ei, a mulher disse aqui que é Pindorama, viu? Lá a cidade, o lugar dela lá é Pindorama. Pronto, né, Nete? Valeu. Neide Pereira. Neide Pereira, Josi, bom dia, bom dia. Maria Sueli Gomes Xavier, bom dia, lá em Betânia, interiorzão de Pernambuco. Pois bem, violência no sertão paraibano. Gente, olha que matéria. Um homem de 48 anos de idade, suspeito de ter assassinado a companheira de 45 anos com golpes de foice, fato ocorrido na tarde de ontem em Cachoeira dos Índios, que é município do sertão paraibano. Segundo informações da Polícia Civil, após cometer o crime, ele teria sido morto a tiros pelo próprio irmão. Ainda conforme a polícia, o homem suspeito de matar a companheira tinha problemas mentais. Após assassinar a vítima, ele teria ido até a casa da mãe para cometer novos crimes. O irmão teria atirado contra ele para proteger a família. O homem que atirou contra o irmão fugiu do local em que o crime aconteceu. Ele ainda não foi detido. Uma perícia foi realizada nos dois locais em que os crimes aconteceram. O corpo das vítimas, ou os corpos, né, foram encaminhados para o Núcleo de Medicina da cidade de Cajazeira, Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, no MOL de Cajazeiras, no sertão do estado paraibano. Virgem Maria. Um jovem de 18 anos suspeito de matar a namorada, outra bronca pesada lá na Paraíba. Um jovem de 18 anos suspeito de matar a namorada por estrangulamento foi preso na madrugada de ontem na cidade de Rio Tinto, litoral norte da Paraíba. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu dentro de uma mata onde o corpo da vítima foi encontrado sem roupas. Logo após a prisão do suspeito, os policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar foram informados do desaparecimento dela, da jovem, que tinha 20 anos, e durante as buscas para encontrá-la, chegaram até a casa do namorado dela, um jovem de 18 anos, que foi a última pessoa vista em companhia da vítima. O suspeito inicialmente negou o assassinato, mas pouco tempo depois, a mãe dele apresentar uma camisa suja de sangue, ele acabou confessando que tinha usado a roupa durante o crime e apontou o local onde o corpo da vítima se encontrava. O suspeito alegou que matou a namorada depois de uma discussão, mas também não deu detalhes quanto à motivação para essa discussão e que estava sob efeito de drogas. Olha que desgraça. Drogas e álcool no momento do crime. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Mamanguape. Rapaz, com um caneco, né? Cheio de droga, cheio de aguardente.
aí vem uma discussão e mata a mulher. Às vezes é a questão de escolha, né? Vai, se envolve com quem não presta, o resultado é esse. Vamos à última. Uma carga de explosivos que seriam utilizados em ataques a bancos foi apreendida após a Polícia Militar interceptar um carro na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no centro de Campina Grande. Um suspeito de 33 anos, que é da cidade de Queimadas, foi preso em flagrante. Queimadas também na Paraíba. No veículo, os policiais da Força Regional do Comando de Policiamento Regional encontraram 18 bananas de dinamite, cordéis detonantes, espoletas, estupim e 8 quilos de explosivo com alto poder de destruição. O carro foi abordado durante reforço da segurança que as equipes realizavam na cidade, dentro das atividades da Operação Tiradentes. O suspeito, ao perceber a presença da PM, realizou uma manobra arriscada com o veículo para tentar fugir, mas acabou sendo interceptado. Ele apresentava bastante nervosismo quando foi parado e os policiais descobriram de que o carro estaria com algum material ilegal, o que foi confirmado durante revista no banco de trás, onde estava um pacote com todo o explosivo. O preso foi apresentado na Central de Polícia Civil em Campina Grande. Os artefatos explosivos foram desativados pela equipe do Grupamento de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, antes de serem levados para a delegacia. Final do nosso programa, um fortíssimo abraço para todo mundo, você que nos acompanha todas as manhãs, pelas redes sociais também, que é no Instagram, você lá é só começar a seguir Rádio Júnior FM e também no YouTube, lá no YouTube do mesmo jeito, você digita Rádio Júnior FM, depois dá um toquezinho lá, uma dedadinha lá no sininho, né? Você vai ser notificado cada vez que acontecer uma transmissão ao vivo. Rádio Júnior FM. Foi o quê? Aqui está dizendo que este vídeo pode ter conteúdo, não sei de quê. Teve conteúdo de... E foi. E agora? Que nem está abrindo mais. Está abrindo mais não. Veja aí o que foi que a mulher disse. Juro que não tá. Olha, pode exibir conteúdo, ver vídeo, ver se dá. Pronto. Não, aqui tem só Luciane Cordeiro. Bom dia, Luciane Cordeiro. Maria Sueli já mandamos. E qual foi o outro recado, Júnior? Veja aí se você pode ver para nós. Abraçar aqui o Silas Tenório, cabra macho, cabra bom. O programa tem audiência do Estopor, viu, Silas? Parabéns pelo programa. Cadê o recado da mulher? Tem não? Escapou? Escapou? Gente, de segunda a sexta-feira o nosso programa Hora da Notícia, aqui pela Santa Cruz FM, das 7 às 8 horas. Daqui a pouco tem, como é o nome? Acorda Cidade? Não, Acorda Cidade era com Paulo Viana. É Bom Dia Cidade, com Eduardo Lino. Luciano Cordeiro. Josiel Lucimário. Maria Sueli Gomes Xavier, a gente já mandou o abraço. Pronto, ela está na cidade de Betânia, acompanhando a nossa live. Betânia, no interiorzão de Pernambuco, sertão. Forte abraço, fique na paz, fique com Deus, um cheiro do Leno. Até amanhã, se Deus quiser.